Olá, bom dia a todos. O meu nome é David e estou aqui para mais um vídeo em que eu basicamente falo sobre alguma coisa que me aconteceu na vida e que eu acho que é importante refletir e gostava de trazer talvez esse insight para vocês também. Ultimamente eu sinto que o meu lado espiritual tem crescido bastante. Que era uma coisa que eu antes não tinha tanto. Por exemplo, quando eu tinha pessoas que normalmente falavam sobre aspectos mais espirituais, eu não levava muito a sério e muitas das vezes tipo, eu ria para mim próprio. Tipo, não acreditava, percebem? Eu acho que uma das cenas importantes enquanto criativo ou artista, whatever, é ter essa vertente espiritual. Eu sinto que existe tipo uma espécie de cinismo, ahm, tanto em relação à espiritualidade como também ao amor, nesta sociedade em que nós vivemos, como se fossem coisas um bocadinho anormais. Ah, Enquanto que não, são coisas que nós deveríamos normalizar, são coisas que nós devíamos ter mais presentes na nossa vida e que são ferramentas importantes, tanto o amor como a espiritualidade. E especialmente a espiritualidade na criatividade é uma coisa tão importante, sabem? Tanto na fé, ou seja, nem sequer estou a dizer seguir uma religião em concreto, tipo, vocês criam a vossa própria religião, sabem? Mas lá está, vocês precisam ter uma crença quase espiritual. Não interessa se as coisas não sejam uh, racionais ou que tenham um fim lógico. Essa não é a questão. Eu acho que isso era um dos meus problemas. Eu estava sempre à procura de que as coisas tivessem ahm, uma lógica, tivessem algo racional nelas. O meu processo para ter sonhos é muito estranho. Ou seja, eu não consigo só dormir e sonhar. Ou seja, eu sinto que o sonho é sempre uma coisa que acontece quando estás meio inconsciente, mas também estás acordado. Tem de ser uma coisa. É um estado ahm, semi-consciente, percebem? Vocês precisam estar num estado muito. ahm, muito. Esse estado de semi-termo, sabem? É muito específico. Então a minha estratégia, normalmente aquilo que eu faço para conseguir sonhar, não é uma coisa que eu faço tipo com intenção. Normalmente é quando isto acontece. Normalmente quando eu coloco um alarme. Eu normalmente tenho um alarme para as 5h30, porque eu gosto de acordar cedo. E então o que acontece é que eu acordo essas horas e depois eu desligo o despertador. E de alguma forma o meu corpo fica semi-acordado, mas fica a dormir, percebem? E isso é bom porque durante essas horas, hoje eu acordei às 8, durante essas 3 horas, 2 horas e meia, no fundo, hum, o meu corpo basicamente começa a sonhar. Yeah. E foi o que aconteceu hoje. Eu acho que começo a olhar para os sonhos de uma forma muito mais espiritual. Eu acho que deve ser visto dessa forma. Vocês podem dizer que são mensagens de Deus, whatever, cada um acredita naquilo que diz. Para mim são tipo mensagens do meu subconsciente, mensagens do universo. Tipo, são coisas que eu preciso fazer, são mensagens que vêm para te avisar de alguma coisa e que não tens presente quando estás consciente ou quando estás neste estado, tipo, acordado. Estão a ver? Há muitas coisas que nós não sabemos e que temos dentro de nós. Isso é, tipo, é misterioso, é interessante. Ahm, e um dos primeiros sonhos foi engraçado porque, ou seja, basicamente foi numa festa que eu estava basicamente a receber as pessoas e estava a receber as pessoas e estava a tratar das senhas. O que faz paralelismo com as festas da minha faculdade, que eu trabalho na Associação de Estudantes, então às vezes organizo algumas festas e faço esse tipo de tarefas. E lembro que nessa altura estava tipo no hall de entrada, mas não era da minha faculdade sequer, era tipo um hall bastante esquisito, com paredes tipo bordeaux, vermelho escuro, não sei. Um, Parecia quase tipo paredes de um cinema ou de um teatro, não sei. E depois
eu lembro-me de que estava bué excited para a festa. Tipo, este é o meu turno e quando acabar depois vamos para a festa, vamos nos divertir. Ahm, e entretanto, vieram umas pessoas, que eram as pessoas que estavam lá a entrar. E lembro-me que estava... que fui tipo desrespeitado e começaram tipo a gozar comigo. Porque às vezes eu tipo era um bocadinho lerdo. Isso é um reflexo meu. Às vezes eu sinto que sou bem lerdo e às vezes fico tipo, yeah, sorry, I'm like that. Um, e acho que isso é um aviso para simplesmente pensares, tipo, tu tens o teu próprio ritmo, tens a tua própria forma de compreender as coisas, então tipo, não é culpa tua. É simplesmente como tu és. Então tipo, não tens culpa nisso. Um, isso deixa um bocadinho mais em baixo. Esses julgamentos das pessoas que foram mesmo magoaram-me imenso. Depois disso, quando o meu turno acabou, eu basicamente fui para casa. A minha casa neste universo era bem perto da faculdade, o que não acontece na realidade, é tipo no caralho. E basicamente, pronto, fui a casa e fui trocar de roupa para a festa. E depois trouxe-me este desejo que eu já tenho tido há algum tempo, que era simplesmente rapar o meu cabelo. Eu não sei, eu às vezes sinto que tenho esta vontade de rapar o cabelo, tanto por questões financeiras, tipo, fica muito mais barato e fica muito mais em conta, tanto porque eu agora vou de Erasmus, vou fazer uma viagem e estou a sentir tipo um recomeço. Tipo um recomeço de trabalho. Tipo, explorar coisas, começar a criar coisas. Estão a ver? Esta exploração criativa. Estou a sentir isso em mim. Daí eu sentir que com isso um corte de cabelo poderia assinalar essa transformação. Então foi basicamente esse corte. Eu peguei na máquina, cheguei a ter coragem para rapar tipo um bocadinho. Mas depois arrependi-me e fiquei tipo, ei não, e agora? Estou bem seguro, imagina. Tipo, vou ficar como aqueles homens carecas. Tipo, eu o vejo e não gosto de ver. Lá está, tipo, eu a projetar em mim coisas que eu não gostava de ver nas outras pessoas. E o peso que isso tinha a mim eram inseguranças minhas. E eu depois não cortei mais o cabelo, tipo, só deixei um bocadinho. E tentei, tipo, obsessivamente ir tentar tapar a zona que estava um bocadinho em falta, tipo, tentar tapar ao máximo. E consegui tapar. Mas mesmo assim estava lá a cena presente na cabeça, tipo, e se alguém vir, e se alguém vir, mais vale assumir, tipo, tudo do que simplesmente deixar isto assim indeciso, percebem? É sempre essa cena de indecisão e estar ansioso sobre isso. Foi isso que eu senti. E não foi boa a sensação, eu prometo-vos. Tipo, não foi mesmo boa. Eu estava a sentir ansiedade até no sonho, tipo, o que é isto? Então, eu não rapei tudo. Eu cheguei a ir mesmo indeciso, tipo, fui com aquilo, com aquela indecisão. Mas lá está, cheguei à festa, mas fiquei num hall de entrada. Fiquei num hall de entrada porque estava inseguro demais para conseguir entrar na festa. Estava inseguro demais e passei basicamente a festa toda lá e ver as horas passar. Tipo, bem rápido, porque nas festas as horas passam bem rápido. Então fiquei a olhar para as horas e comecei a sentir, epá, tipo, eu estou fedido. Tipo, não vou viver esta festa porque eu simplesmente estou aqui stuck. E basicamente o sonho foi esse. Existem várias interpretações dele, tipo, esta necessidade, esta procura de transformar-me, que é através do ato de querer fazer um buzz cut. E o facto disso não funcionar porque estou preso na indecisão, na necessidade de querer agradar outras pessoas, de buscar aprovação externa e não simplesmente confiar naquilo que eu sinto e que acredito. Lá está, porque diariamente sofremos uma pressão de estereótipos e de imagens que nos são colocadas na cabeça, que achamos que é aquilo que é bonito, e depois sair dessa caixa às vezes é um ato de coragem, porque é tipo, é saber lidar depois com as críticas das pessoas, é lidar talvez com o facto das pessoas não te selecionarem tanto para seres amado, tipo, imagina, para relacionamentos, estás a ver? Uma coisa mais assim. Pelo teu visual, não seres tão selecionado porque o teu visual diz muito sobre ti, ou etc. Mas é só tipo um buzz cut, não era tipo um skullet. Podia ser uma coisa mais bold ainda.
Então, tipo, eu sei que foi basicamente sobre isso. Aprovação. Procura da aprovação do resto e essas inseguranças todas. Não me senti confiante comigo próprio. Com medo do julgamento do outro. Ahm, e achei interessante o facto do hall de entrada ser este sítio que é uma espécie de prisão. É tipo um limiar que me deixa preso, como se fosse uma sala de espera. Como se estivesse a ansiar por algo, sabem? Tipo, a ansiar pela celebração. E eu estava-me a proibir de ir para a festa, que é o lugar de celebração, onde existe. É um ambiente social, é onde as coisas realmente acontecem, sabem? Tipo, onde existe euforia, onde existem as coisas que estão a acontecer. Eu estava-me a proibir disso porque simplesmente estava inseguro sobre aquilo que as pessoas estavam a dizer, percebem? Isso é um reflexo muito fixe para a vida, porque é exatamente isso que nos acontece às vezes. Um, o facto de nós termos inseguranças e se nos proibirem, bloquearem-nos de concretizar os nossos objetivos. E senti isso bem constantemente, tipo, all the time, you know? Acho que é uma coisa bem crucial, sabem? Mas é uma coisa que estou definitivamente a tentar mudar em mim, porque, ou seja, não é sobre o que me deixa confortável, é sobre o objetivo que eu tenho, a visão que eu tenho, aquilo que eu quero realmente fazer e fazer as coisas em prol disso, mesmo que sejam desconfortáveis. Se não é ilegal, então é possível fazer. Nem que às vezes tenhas tipo mentir. Mentira, ok, isso já não é tão bom, mas imagina, eu digo mentir porque imagina Lady Gaga, quando ela começou, para conseguir cantar em alguns sítios, ela fingiu que era a própria manager, para conseguir cantar lá e dizer tipo, yeah, ela está bem on fire, tipo, leva a Lady Gaga para essa festa e tipo, deixa-a cantar. Ela própria tipo a falar no telemóvel. Então eu pensei, então às vezes é sobre isso. É sobre inventar, é sobre atuar, é sobre fazer o possível para conseguir ter essa voz, percebem? E é bem fucked up, é mesmo um caminho bem complicado e eu às vezes quero ter esse cuidado de estar lá para mim, mas ao mesmo tempo também não ser demasiado rígido comigo, porque lá está, tipo, eu sou um ser humano, não sou um ser produtivo, eu sou um ser humano, nasci para ser, não nasci para ser produtivo. E por isso quero ter esse cuidado sempre comigo. Pronto. O primeiro sonho está contado, agora passaremos para o segundo sonho. O segundo sonho, eu sinto que foi dos mais simbólicos e que para mim foi mesmo tipo awakening. Senti que foi tipo o universo a falar mesmo comigo, sabem? Preciso beber um bocadinho, porque senão eu não sei se vou conseguir. Mas vai ser um sonho bem fixe. Basicamente sonhei que eu tinha ido. Que eu tinha ido a um concerto da Sophie. Para quem não sabe, a Sophie é uma artista tipo da vibe de hyperpop e música eletrónica, que normalmente é bem associada com Charlie XCX e A.G. Cook. Pronto. Pesquisem mais para saberem mais. She's Like a Queen. Mas infelizmente tipo, ela morreu há alguns anos. Tipo, acho que foi em 2018. Início do ano. Não sei. By the way, tipo, eu senti. Sobre a morte dela, eu senti. Eu não queria estar a comentar muito sobre isto. Porque nesse não é o intuito do vídeo. Mas já que estamos a falar, eu acho que é interessante. Eu estive a explorar um bocadinho mais sobre a forma como ela faleceu. E reparei que tinha sido umas férias em Grécia, em que basicamente tipo, ela estava a tentar tirar uma foto da lua e depois acho que ela tipo, escorregou e acabou por falecer. Eu não queria tipo, de qualquer modo tipo, romantizar a morte dela. Obviamente isso não é uma coisa correta de se fazer. No entanto, senti que foi um jeito tão único e tão delicado tipo, das coisas acontecerem. Tipo, existe uma espécie de beleza nela. Estão a ver? Eu sinto. Não sei, eu nunca cheguei a conhecer, mas eu senti que ela tinha este. Por aquilo que ouvi ah, dos amigos dela e tudo que ela tinha, senti que ela tinha esta energia tipo etérea, sabem? O facto dela
ter falecido ao fazer uma coisa tão bonita que é tipo. Parece que é uma coisa bem contemporânea, tipo tirar uma foto à lua. Tipo, parece uma cena bem tirada de um quadro. Uma pintura bonita, não sei. Não sei, eu acho que era mesmo daquelas pessoas que tinha uma energia tão bonita, tão genuína, que. E acho que não é uma energia, tipo, imagina, qualquer das pessoas, eu acho que nunca é uma energia que tu nasces, nasces com ela, tipo, tu tens os teus, tu defines os valores e ages a partir disso. E é isso que te dá essa luz, a tua energia. E acho que ela tinha isso, tipo, muito fortemente. Ela era incrivelmente talentosa e, tipo, estava lá sempre a apoiar, tipo, o resto da comunidade. Eu nunca presenciei isso, tipo, eu nunca estive com ela, nunca conheci, mas lá está, ainda sinto que perdi algo, tipo, a oportunidade de conhecer algo na vida real. E acho que isso é ainda mais doloroso. Mas pronto, ela para mim, neste sonho, ela. Eu sinto que ela representa quase como se fosse uma figura divina de libertação criativa, de intensidade e que basicamente serve como guia. Não sei. Não sei porque eu também não tenho ouvido assim tanta música dela, mas de alguma forma eu sinto que ela tem esta importância dentro de mim que não fui eu que escolhi. Tipo, ela simplesmente adotou esse espaço em mim. E pronto, o sonho basicamente começou no concerto dela. Não houve assim muitos detalhes sobre o concerto, simplesmente aconteceu. E entretanto, no final, quando a sala já estava um bocadinho mais vazia, era um concerto assim bem intimista. Eu estava lá ainda, porque pronto, era o meu sonho. E ela apareceu e veio ter comigo. E eu lembro-me de que ela ofereceu-me tipo uma espécie de souvenir. Eu acho que era tipo uma espécie de saco, mochila, hum, em que tinha várias coisas lá dentro que eu já não me lembro. Tipo, algumas coisas passam pela cabeça, mas eu não sinto que elas estivessem mesmo lá. Lembro de ter visto preservativos, lembro-me de ter visto tipo uns crachás. hum, Lembro-me. E depois existe este detalhe interessante que havia lá um compartimento dentro dessa mala em que eu abri e haviam várias notas de 10. E eu fiquei tipo, ok, notas de 10. Isso é interessante para um detalhe mais à frente. Eu vou explicar o significado das coisas no final. Ahm, Pronto, ela deu-me isso e depois disse-me. Ela disse-me uma frase que me marcou imenso, bué simples. Ela disse-me: às vezes as coisas não têm de fazer sentido. Sabem? Tipo, às vezes as coisas não têm de fazer sentido. Ela disse-me isso. E depois ela perguntou-me: posso fazer uma tatuagem? Tipo, aqui no peito? E nesse momento eu senti que eu era tipo a tela branca dela e que ela poderia escrever algo em mim. Senti-me tipo protegido por ela, senti-me, não sei, escolhido por ela, sabem? Essa sensação de importância, de especial. Ahm, e ela inicialmente, tipo, ela desenhou com aqueles moldes de desenhos, tatuagens. E entretanto, quando ela começou tipo a rabiscar e a sair fora desse molde. Ahm, e via tipo a tinta a esborrar por todo lado, às vezes até a regurgitar. E para mim foi uma coisa bem poética. Foi tipo. Ela estava basicamente aqui no meu peito a desenhar um coração real. E estava bué rabiscado, muito espontâneo. Ela nem sequer estava tipo, muito preocupada. Ahm, e foi mesmo um ato bem bonito. Mas eu lembro que depois começaram-me a surgir algumas inseguranças. Tipo, ok, eu percebo, mas tipo, eu não estou a gostar disto, eu não estou a gostar da tatuagem, tipo, a minha carreira está terminada, tipo, a minha vida está terminada. Tipo, eu não gosto de me ver isto aqui, isto é permanente, isto tipo, já não sai.
E fiquei assim, e eu não lhe disse. E ao lado estava tipo a Charlie e o Ajiko que estavam-se tipo a rir. Mas não era a rir no sentido de troça, era um rir de. Era um rir bem inocente, era um rir de. Yeah, yeah. Tipo, nós estamos a viver, tipo, estás bem feliz, não sei. Ahm, eu não estava a sentir isso, estava a sentir, estavam a gozar comigo. E isso é um reflexo de uma insegurança minha também. Portanto, yeah. E não sei, acho que foi mesmo um momento extremamente crazy, sabem? Extremamente louco. E acho que existem vários significados dentro disto. Eu estava a ver se não estou a esquecer de nada daquilo que eu escrevi. Eu acho que não. Eu acho que o facto. Eu acho que a tatuagem pode representar aqui várias coisas. Uma delas é simbolizar este medo de perder o controle sobre a minha identidade. Percebem? Tipo, o medo de querer ser espontâneo, de querer ser autêntico e, por consequência, isso me leva a ser imperfeito e de alguma forma marca a minha identidade para sempre. E talvez ser uma coisa que eu não me identifique. Estão a ver? É esse medo de ser algo permanente. De querer ser verdadeiro, mas ser algo permanente que depois não é gostado pelas pessoas. É uma coisa bem fucked up, sabem? Não sei. Mas ela aparece aqui como uma figura que me encoraja. E de alguma forma, tipo, ela aparece aqui não como forma para simplesmente me marcar contra a minha vontade, através da tatuagem, mas também para me deixar equipado para navegar o caos. Ou seja, navegar o caos com o quê? Com o tal souvenir. É aquela mala. É algo portátil, hum, algo que me permite levar comigo dons, ferramentas e valores do mesmo caos criativo. Hum, o souvenir, pelo contrário, é tipo quase como se fosse tipo uma salvação, uma boia, sabem? Vais precisar disto, sabem? Crazy. Os preservativos, eu sinto, poderia simbolizar a vontade de querer explorar a minha sexualidade. Um, de uma forma segura. Mas acho que isso é chill. Eu sinto que na totalidade o sonho é uma representação daquilo que eu quero para a minha vida, para a arte e para a sexualidade. É tipo, é uma fusão, uma interseção entre estas três áreas dominantes: vida, arte e sexualidade. E para mim a sexualidade é uma coisa tão importante porque simplesmente está muito relacionada com a minha energia criativa. Tipo, eu sinto que existe uma coisa forte, sabem? A energia sexual, que é aquilo que me permite ganhar esta intensidade da minha personalidade, é por sua vez tipo o combustível que me dá uma força na minha energia criativa. Acho isso bem interessante. Como isso está tudo tipo conectado. Mas às vezes sinto que às vezes tipo aquilo as ideias que eu tenho são às vezes um bocadinho tão fora da caixa. Normalmente tipo as pessoas não podem não gostar muito daquilo que eu vá criar ou não sei. Tipo, ou seja, por vezes eu não me vejo como uma figura masculina, nem sequer me vejo como uma figura tipo feminina, sabem? Tipo, eu nunca me identifiquei nem sequer como um rapaz nem como uma rapariga, mas tipo, também não me vejo como algo não binário. Não sei, tipo, eu não sei, honestamente. Porque tipo, se for definir um homem, se for para definir através de comportamentos e de coisas que eles normalmente fazem, eu não sou um homem. Mas também se for para definir-me como uma mulher por aquilo que elas fazem e comportamentos que elas têm, eu também não sou uma mulher.
lá está, isso são construções sociais. Mas tipo, eu não sou nenhum deles. Ahm, e. E. Eu sou muito mais livre do que isso. Eu simplesmente tenho bem traços masculinos às vezes em mim. E por vezes tenho bem traços femininos em mim. Eu sinto que sou uma coisa bem. Both. Porque, mesmo às vezes na comunidade, existe sempre esta. Ou whatever, tipo, na sociedade, existe sempre esta necessidade de querer pertencer ou cumprir um papel. Tipo, porque aquilo é uma. Já é uma personalidade que existe. Então é muito mais fácil nos moldarmos a partir dela. Mas tipo, não, tipo. Acho que o teu corpo, a tua alma quer seguir uma coisa diferente porque tem uma verdade única. E acho que às vezes essa verdade não corresponde àquilo que normalmente os outros esperam de nós. Não sei. Um, por último, uma coisa que eu achei bastante interessante e que me tem cativado é o significado dos números. A numerologia. E neste sonho apareceram umas várias notas de 10. Vocês sabem? Isto é muito interessante porque basicamente eu estive a apontar aqui e diz: o número 10 é símbolo de um ciclo completo. O 1 corresponde ao início e o 0 ao potencial infinito. Também é número de perfeição e totalidade. As várias notas de 10 repetem a ideia de múltiplos começos e possibilidades contidas em mim, como se fosse uma semente. Estão a ver? Isto é bem fixe. Mas é, tipo, não me diz nada ao mesmo tempo, ou seja, diz-me que eu tenho potencial em mim. Senti que basicamente ela veio ter comigo, mostrar-me as minhas inseguranças e dizer que tenho potencial, que tenho por onde seguir, que tenho por onde ir. E para mim isso foi muito valioso e foi uma mensagem no meu subconsciente. E não sei, eu sinto-me proud de ter tido este sonho. Sinto-me motivado porque senti que foi uma mensagem que não veio de mim, foi tipo cá dentro. Lá está, eu, sou tipo uma coisa, sou uma pessoa, mas ao mesmo tempo eu sinto que consigo dividir-me em duas coisas, sabem? Eu sinto que na vida existe esta relação entre uma entidade externa, que normalmente as pessoas chamam de Deus, mas pode ser outra coisa. Eu chamo de universo. É tipo a fonte das minhas ideias enquanto criativo. A fonte de tudo, de inspiração. E toda a gente tem acesso a essa fonte. E nós somos os seres criativos. Nós somos os seres responsáveis para tornar essas ideias realidade. Eu sou esse ser criativo. Essa é a segunda entidade, sou eu. Depois existe outra entidade que é a criança interior. Eu chamo de criança interior. Ou vocês também podem chamar de alma. Eu gosto de chamar a criança interior porque eu simplesmente visualizo essa entidade como se fosse eu, mas em criança. Tipo, ou seja, eu não comunico com ela falando. Tipo, ela existe entre mim. Pode ser também a minha voz interior. O que vocês quiserem chamar. E basicamente é ela que é responsável pelas minhas escolhas instintivas. Ela no fundo ela sabe o que é que eu realmente quero. Ela tem as minhas respostas. E ela é responsável pelos meus medos, inseguranças, desejos, vontades, sonhos. E acho que na vida o que é importante é tipo saberes comunicar com ela. Porque vocês não falam por palavras, vocês falam escrevendo. E através de sonhos. E reflexão. E através desses momentos em que vocês estão os dois juntos, em que vocês conseguem descobrir o que é que ela precisa. O que é que ela precisa para sentir-se realizada. O que é que ela precisa para ganhar voz. Para ser ouvida. E quando vocês dão
ouvides a vossa criança interior, a vossa alma, a vossa voz, ela ganha um corpo. Ela vai crescendo e vai aumentando, vai amplificando. E aí é onde. E é a partir daí que as coisas começam a fazer sentido. Tipo, as coisas começam a mudar. Quando, a partir do momento que vocês ouvem a vossa voz. Porque lá está. Não é complicado seguirmos os nossos sonhos. Complicado é nós não os seguirmos. Tipo, é mesmo complicado não seguir os nossos sonhos. Porque esta resposta já é uma coisa tão intuitiva que é simplesmente só seguir. Tipo, go. Mas nós estamos presos com inseguranças, bloqueios, porque estar preso é que é mais complicado. Mas a resposta natural é tipo, é tão simples, é só tipo, go, sabem? A maior parte dos problemas, obstáculos, somos nós que criamos, nós próprios. Eu não sinto que são as outras pessoas, somos nós próprios. Especialmente nós próprios, porque por vezes, às vezes tenho tipo inseguranças que estão disfarçadas de comentários de outras pessoas, de coisas que outras pessoas, tipo, que eu penso que outras pessoas vão dizer sobre mim, mas afinal só sou eu a conversar comigo próprio. Mas elas na minha cabeça aparecem como se fossem as outras pessoas a falar comigo. Mas não é exatamente assim, obviamente. Mas são apenas inseguranças. E lá está. Eu acho que para qualquer artista, para qualquer pessoa, eu acho que isto é uma missão que ninguém pode escapar. É uma missão para todos. Para cada pessoa. Quer se seja artista ou outra coisa qualquer. Mas eu sinto que para artistas isto normalmente atinge com mais intensidade porque é quase tipo incontornável tu tentares fugir tipo desta questão. Tu tens que trabalhar em ti. Mas acontece no resto das áreas, mesmo que não sejam criativas, artísticas, tu necessitas fazer esse trabalho por ti, pela tua criança e pelo teu bem-estar. E vai valer imensa pena. Eu acho que não vou me alongar. Não vou me alongar mais porque assim já falei demasiado e já estamos nos 34 minutos. Por isso acho que já despejei aqui muito chá. Já dei muito chá aqui. Portanto, yeah. E é isso. Até à próxima. Beijinhos e boa quinta-feira!